Vamos iniciar a correção da atividade sobre regra de 3 simples e composta. A primeira questão diz o seguinte: uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então, podemos observar nesse problema que aparecem 3 grandezas. Então, vou anotar aqui. A primeira grandeza é a quantidade de tijolos que a olaria produz, que são 1.470 tijolos. Os dias, que são 7 dias. E nós temos também as horas trabalhadas por dia, que eu vou chamar de H/dias, horas por dia, que são 3 horas. Aí a pergunta: quantos tijolos? Então, ele quer saber a quantidade de tijolos. O X vai ficar abaixo de tijolos. Produzirão 10 dias. Produzirão em 10 dias. Dias abaixo de dias, trabalhando 8 horas por dia. Nós temos aqui uma questão de regra de 3 composta, porque passam de 2 grandezas. Aquela grandeza que tem o X, eu vou usar a setinha sempre para baixo. Essa setinha para baixo indica que essa fração não vai mudar de posição, ela vai permanecer desse jeito. Então, para eu determinar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, eu preciso analisar cada grandeza dessa em relação ao X. Veja, se a quantidade de dias aumentam, então é claro que a olaria vai produzir mais tijolos. Eu tenho mais tempo, então eu vou produzir mais tijolos. Quando as duas grandezas aumentam, eu digo que elas são diretamente proporcionais e coloco a setinha para baixo para indicar que ela não vai mudar de posição. Aí eu esqueço dias e vou analisar horas por dia e tijolos. Se as horas por dia aumentam, então eu tenho mais horas por dia, indica também que eu vou produzir mais tijolos. Sempre eu vou analisando a fração que está completa com a fração que tem o X. Se as duas aumentam, diretamente proporcionais. Aí eu tenho primeira fração, 1.470 sobre X, igual à multiplicação entre as outras duas frações que vão permanecer na mesma posição, 7 sobre 10 e 3 sobre 8. Então, 1.470 sobre X é igual a 7 vezes 3, 21, 10 vezes 8, 80. Então, vou usar meio por extremos, 21x é igual a 1.470 vezes 80, que vai dar 117.600. Essa divisão, x igual a 117.600 dividido por 21, eu tenho um total de 5.600 tijolos que essa olaria irá produzir. Segunda questão, tá? Aqui, vamos ver se foca aqui. Segunda questão. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Então, já vejo aqui aparecendo 3 grandezas também. 80 pedreiros, a quantidade de pedreiros são 80. Aí, eles constroem um muro, a altura do muro de 32 metros, em 16 dias. Aqui nós temos o tempo, que é dada em dias, 16 dias. A pergunta: quantos pedreiros, então X abaixo de pedreiros, serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Pronto. Aí vamos analisar agora. A grandeza que tem o X, setinha sempre voltada para baixo. Aí vou analisar muro e pedreiros. Se o tamanho do muro diminuiu, eu tenho um muro menor para fazer, ele era de 32 e diminuiu para 16, quer dizer que eu não vou precisar desses 80 pedreiros. Eu posso produzir esse muro com menos pedreiros. Então, se o tamanho do muro diminuiu, a quantidade de pedreiros também irá diminuir. Se as duas grandezas diminuem, diretamente proporcional. Toda vez que as duas grandezas diminuírem ou toda vez que as duas grandezas aumentarem, elas são diretamente proporcionais. Agora, vamos analisar dias. Os dias aumentaram.
Veja que agora eu tenho mais dias. Eu tenho mais dias porque eram 16, agora eu tenho 64 dias, eu tenho mais tempo disponível. Se eu tenho mais tempo disponível, eu não vou precisar dessa quantidade de 80 pedreiros. Eu posso fazer esse muro com menos gente, com menos pedreiros, menos trabalhadores. Então, se os dias aumentaram e os pedreiros irão diminuir, então veja, uma grandeza aumentou e a outra irá diminuir. Então, isso é inversamente proporcional. Uma aumenta, outra diminui, setinha voltada para cima, inversamente proporcional. E o que é que vai significar essa setinha voltada para cima? Vai significar que eu vou ter que inverter essa fração na hora do cálculo. Então, eu vou escrever primeiro a fração que tem o x, 80 sobre x, igual a segunda fração do mesmo jeito, porque ela é diretamente proporcional, aí vezes o inverso da terceira, que é inversamente proporcional. 64 fica em cima e o 16 vai ficar embaixo. E eu resolvo do mesmo jeito, repetindo a primeira fração, multiplicando as outras duas. 32 vezes 64, 2048. Aí, depois 16 vezes 16, eu tenho 256. Usando o meio por extremos, 2048x é igual a 256 vezes 80, que vai ser igual a 20.480. Esse valor, 20.480, dividido por 2048, eu tenho 10. Ou seja, eu vou precisar apenas de 10 pedreiros. Terceiro, um ônibus percorre 2.232 quilômetros em 6 dias. Então, veja que aqui eu tenho o percurso, ou eu tenho a distância, posso escrever distância, posso escrever percurso, só para eu me basear que aqui é uma grandeza. E foi colocado 2.232 quilômetros que esse ônibus percorreu. Em um tempo de 6 dias. Aqui eu tenho que colocar a palavra tempo ou colocar a palavra dias, só para indicar 6 dias e correndo 12 horas por dia. Eu vou chamar isso aqui de HD, que são as horas por dia, 12. Aí diz, quantos quilômetros é a pergunta, ou seja, qual é a distância, percorreram em 10 dias, dias abaixo de dias, correndo 14 horas por dia. A setinha que tem o x, a fração que tem o x, quer dizer, a setinha vai ficar voltada para baixo e eu começo analisando. Veja, aumentou os dias, eu tenho mais dias. Se eu tenho mais dias para percorrer essa distância, eu vou percorrer uma distância maior ou vou percorrer uma distância menor? Então, é claro, se eu tenho mais dias, eu vou percorrer uma distância maior também. Eu tenho mais dias disponíveis, o ônibus percorrerá mais, uma distância maior. As duas vão aumentar diretamente proporcional. Agora, horas por dia. Eu posso andar 14 horas por dia, correndo 14 horas por dia. Agora, quantos quilômetros ele vai percorrer? Se aumentou as horas por dia, é claro que ele vai percorrer também uma distância maior. As duas são diretamente proporcionais. Eu corro mais horas por dia, correndo 14 horas por dia. Eram 12, agora são 14. Quer dizer que a distância que ele vai percorrer é maior também. Então, vou repetir a primeira fração do mesmo jeito e as outras duas também, porque são diretamente proporcionais. Eu não vou precisar inverter. Então, eu tenho 2.232x é igual a 6 vezes 12, 6 vezes 2, 12, A1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, 14 vezes 10, 140, meio por extremos, 72x é igual a 2.232 vezes 140, eu tenho 312.480, aí x é igual a 312.480 dividido por 72.
esse valor dividido por 72, eu tenho uma distância de 4.340 quilômetros. Maria, perna mais aqui doendo. 4.340 quilômetros que eu posso percorrer. Quarta questão. Numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Então, aqui a gente já observa as três grandezas. Operários que são 12, aí 8 horas por dia, eles trabalham 8 horas por dia, conseguem fazer 860 caixas de papelão. Então, aqui eu tenho a quantidade de caixas de papelão, que são 864. Quantas caixas serão feitas? A pergunta é em relação à quantidade de caixas. Quantas caixas serão feitas por 15 operários, operários abaixo de operários, que trabalham 10 horas por dia? Então, a fração que tem o x, setinha voltada para baixo. Aí vamos analisar. Se esses operários trabalham 10 horas por dia em vez de 8, ou seja, aumentou a quantidade de horas trabalhadas por dia, é claro que eles vão produzir mais caixas. Então, aumentou a quantidade de horas por dia e vai aumentar a quantidade de caixas diretamente proporcional. Esquece hora por dias e agora analisa operários e caixas. A quantidade de operários está maior. Eram 12, passaram a ser 15 operários. Então, se eu tenho mais gente trabalhando, é claro que eu também vou ter mais caixas produzidas, diretamente proporcional. Se as duas aumentam, setinha voltada para baixo. Vou escrever primeiro a fração que tem um x, já para facilitar o cálculo. Mas se eu quiser colocar logo essas duas, eu também posso multiplicando-as. Então, 12 vezes 15, vezes 12 sobre 15, vezes 8 sobre 10. 864, x é igual 8 vezes 2, 16 a 1, 8 vezes 1, 8, mais 1, 9, 96, 15 vezes 10, 150. Aí, meio por extremos. 96x é igual 150 vezes 864, 129.600. Aí, x é igual a 129.600 dividido por 96. Isso dividido por 96, eu tenho 1.350 caixas que eu vou poder produzir. Quinta questão, 20 máquinas. Eu vou logo anotando aqui para não ter que a gente ler duas vezes. 20 máquinas, vou retirando aqui os dados. Trabalhando 16 horas por dia. 16. Levam 6 dias. Aí, 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas é a pergunta? Então, x abaixo de máquinas. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Então, a fraçãozinha que tem o x, setinha voltada para baixo. São 20 horas trabalhadas por dia agora. Eram 16, agora são 20 horas por dia. Então, eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? Se eu tenho mais tempo, gente, para trabalhar, eu não vou precisar dessas 20 máquinas. Eu posso trabalhar com menos máquinas. Então, se as horas por dia aumentam, se eu tenho mais tempo para trabalhar durante o dia, então é claro que eu vou precisar de menos máquinas. Inversamente proporcional. A grandeza horas por dia aumenta, enquanto a quantidade de máquinas diminui. Se uma aumenta e a outra irá diminuir, inversamente proporcional. Esquece horas por dias e analisa dias agora. Se a quantidade de dias aumenta, eu tenho mais dias para entregar o meu trabalho. Eram 6 dias, agora eu tenho 12 dias. Eu tenho um tempo dobrado, né, para entregar esse trabalho. Então, eu não vou precisar mais dessas 20 máquinas. Eu posso trabalhar com menos máquinas. Aumentou os dias, aumentou o tempo. Então, não preciso da quantidade de máquinas que eu tenho. Irá diminuir. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. Então, escreva a fração que tem o x
igual às outras duas frações, só que invertidas. O denominador vai ser numerador e o numerador denominador. Do mesmo jeito a outra. O 12 fica em cima e o 6 embaixo. Repete o 20 sobre x e multiplica 12 vezes 20, 240. 6 vezes 6, 36. A 3, 6 vezes 1, 6 com 3, 96. A multiplicação 16 por 6. Aí, meio por extremos, 240x é igual 20 vezes 96, 2 vezes 6, 12, A1, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, mais o zero aqui, 1920. Então, x é igual a 1920 dividido por 240. Posso cancelar um zero. Não vou colocar a divisão aí, gente, porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, 192 dividido por 24, eu tenho x sendo 8. Então, eu tenho 8 máquinas apenas serão necessárias. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas. Então, alfaiates são 8. Aí fazem 360 camisas, né? São 360 camisas em 3 dias. Dias são 3. Quantos alfaiates X serão necessários para que sejam feitas 1080 camisas em 12 dias? Fração que tem o X setinha voltada para baixo. Se eu tenho uma maior quantidade de camisas para produzir, então vou precisar de mais gente trabalhando. Aumentou as camisas, irão aumentar os alfaiates, diretamente proporcional, setinha voltada para baixo. Se a quantidade de dias aumenta, se eu tenho mais dias, eu não vou precisar dessa quantidade de 8 alfaiates. Se eu tenho mais tempo, eu esqueço as camisas. Não quero saber a quantidade de camisas, eu quero saber dias e alfaiates. Se eu tenho mais dias, é claro que eu vou precisar de menos alfaiates. Aumentou os dias, diminuiu os alfaiates, inversamente proporcional. Repete a primeira fração. A segunda vai ficar do mesmo jeito, porque é diretamente proporcional. A terceira irá inverter, porque é inversamente proporcional. Aumentou os dias, diminuiu os alfaiates. E aí, eu tenho 8 sobre x, que é igual a 360 vezes 12. 360 vezes 12 dá 4.320 sobre aí 1080 vezes 3, eu tenho 3.240. Fazendo meio por extremos, eu tenho que 4.320x é igual a 3.240 vezes 8, que dá 25.920. Aí x é igual a 25.920 dividido por 4.320. Esse valor dividido por 4.320, eu tenho 6. Ou seja, eu vou precisar apenas de 6 alfaiates. Certo?